Fala pessoal, tudo bem? Excelente dia, tarde, noite, semana, mês para vocês acampantes que estão em casa, para vocês que estão nos assistindo. E estamos aqui abrindo mais um episódio do nosso DMEcast. Um episódio muito especial com uma pessoa que eu tenho um carinho, uma gratidão, uma admiração enorme. É um exemplo de ser humano. E eu tenho a honra hoje de estar com você aqui, Alt. Seja bem-vindo ao nosso DMEcast, é uma honra te receber aqui. Muito obrigado, Danilo, muito obrigado, DME. Falar aqui para o seu público, falar aqui para a galera do acampamento, é uma honra também, é um prazer imenso, tá? Muito obrigado pelo convite. Imagina, Alt, a gente já estava elaborando isso há algum tempo de você vir aqui. Estive lá no seu podcast, no Fala Peito de Aço. Tem um episódio muito legal lá. Peito de Aço, foi da hora. Teve bastante visualizações e colhemos frutos. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer te receber lá. E nada mais justo agora de você ouvir uma história, eu quero que as pessoas ouçam a sua. Alt, queria que você falasse aí quem é o Alt, o que o Alt faz, se o Alt é papai também. Conta aí, Alt, um pouquinho sobre você, pra gente entender quem é o Alt. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estar falando um pouco da minha história e também de contribuir aqui com o projeto de vocês aí, do acampamento DME, que já vai fazer um ano, né? E parabéns aí pelo desempenho, pela toda a trajetória de vocês aí, que vem fazendo um trabalho muito legal, tá? Bom, eu sou o Altieles Fortunato de Freitas, Fortunato do pai, Freitas da mãe. Boa. Eu tenho 42 anos, sou bacharel em Educação Física, especialista em esportes de quadra. Pós-graduado em Administração e Marketing Esportiva. Fizemos pós-graduação juntos. E eu sou especialista em recreação e lazer, especialista em acampamento também. Fiz muita recreação em festas, em eventos e tive o prazer de trabalhar no SESI, trabalhar no SESC e hoje eu trabalho na CM e graças a Deus essas são as melhores instituições para que a gente trabalhe na nossa área. E também estou desenvolvendo um projeto novo, que é do Fala Peito de Aço, que é o podcast que a gente vem aí com a proposta de trazer as histórias de empreendedores. E estamos aí. Show de bola, Mais conhecido como Alt. Mais conhecido como Alt. Alt, um currículo invejável, né? Eu tive a honra de trabalharmos, né? Estudarmos juntos também, trabalharmos e aprender um com o outro. E você, como eu falo, tem uma referência muito enorme na área de educação física, né, e na área de recreação, acampamento, né. Já para falar de acampamento, eu queria saber como foi o seu primeiro contato com o acampamento. Como que foi o seu primeiro contato? Como que surgiu o acampamento na sua vida? Bom, Danilo, assim, eu tive uma sorte muito grande, uma oportunidade muito legal do meu pai ter sido funcionário e morador, né, caseiro do acampamento. E eu era jovem, adolescente ainda, meu pai não tinha condição de pagar para mim um acampamento de uma temporada de 7 dias ou um acampamento de final de semana. Pelo fato de eu morar no acampamento, eu tive contato com muitas pessoas, né? Todos os finais de semana tinham atividades lá e vários grupos. Acampamento de igreja, acampamento sociocultural. Tive contato também com acampamentos escoteiros de vários grupos, não só um grupo. E, então essa experiência minha assim, de acampamento foi de ter vivenciado outros lugares também, não só o acampamento que se organizava lá onde o meu pai cuidava. Que, por sinal, era um lugar sensacional, sensacional. Era na beira de uma represa, tinha a parte de floresta, trilhas, muito rústico, mas o charme de ser rústico fez com que a gente aprendesse assim, a fazer acampamento no corpo a corpo, sabe? Assim, de atividades corpo a corpo,
a aproximação com a galera, com os acampantes. E aí eu com 14, 15 anos fui ficando mais velho e fui tendo contato com pessoas muito boas, assim, de acampamento e na área do esporte também. Até então eu alimentava um sonho de ser jogador de futebol, como muitos, né? E eu tentei em alguns clubes aí fazer peneira, tal, rodei, mas infelizmente um momento assim da minha idade, assim, quando eu tinha 17 para 18 anos, que eu percebia nas peneiras, né? Eu falei, meu, quanta gente boa que tem, né? E eu não tinha condições, às vezes, de repetir, né? A mesma coisa. Você vai numa fase, você vai em duas, você vai em três. Aí você não passa. Aí você vai numa fase, vai em duas. Tudo isso gerava custo, né? Então eu não tinha condição de pagar passagem, metrô, essas coisas. E aí eu entrei no mercado de trabalho com o sonho de ser professor de educação física. Que bárbaro, Alt. Copiando as referências que a gente acabou tendo. Acaba tendo, né? E por se tratar assim, você falou, poxa, de sonhos, né? A gente sabe que no caso, todo mundo quer ser jogador de futebol hoje em dia, e sempre foi o sonho de qualquer menino, qualquer menina também, que a gente sabe que é uma carreira que muda a vida da nossa família, né? A gente pensa muito nisso. Porém, o brincar, o fazer atividade fez com que você escolhesse educação física de uma maneira que acho que foi mais assertiva para a sua vida. Você tem todo o padrão, todo o perfil. Eu acho que é tudo uma questão de predisposição. Exato. A gente vai crescendo, vai amadurecendo e a gente vai criando influências, né? Vai tendo influências e a gente vai tendo uma certa predisposição para fazer o que a gente... Vai se achando, né? Vai se achando, exatamente. Se encontrando. E eu, de uma certa forma, eu também sonhava em ser professor. Quando eu via os meus professores, né, nas aulas que eu fazia, de uma certa forma, eu me espelhava também neles, né? Então, hoje eu estou na área de educação física e eu tenho muitas referências também de professores. Que massa, Alt. Alt, você falou do lugar do acampamento, onde você viveu, onde você morou, enfim. Eu tive até o prazer de ir, né, quando eu era criança, e realmente faz com que o rústico, ele dá engajamento, né, ele faz com que a gente se virasse, né, aprendesse as coisas, né, lidar com o dia a dia, com as frustrações, com tudo. E aprender a ser amigo, né, ter tempo de criar novas amizades, né? E hoje, na nossa época não tinha o celular, essas coisas que tem hoje e tal, a gente era muito próximo, né? Sim. E assim, quando que esse universo ele te pegou de vez assim, falou, putz, é isso que é bacana, é isso que eu quero, enfim. Foi assim, eu estava de férias, mês de julho, o ano era 1997, 8, acho que 98. E aí eu fui me inserindo num acampamento que teve lá. O meu pai já tomava conta e tal. Sim. E eu recém-chegado no lugar também. E fui me inserindo, fui, né, sendo prestativo. Os caras pediam as coisas pro meu pai, aí eu ia junto com ele e tal, ia aparecendo. E esse acampamento, Danilo, eu lembro que ele era de 7 dias e 6 dias desse acampamento choveu. Nossa. E então tinha muita atividade dentro do salão. E eu lembro bem que os caras ficavam com os monitores com guarda-chuva, levando no banheiro, voltava. E quando a gente recolhia pro chalé, ia com guarda-chuva, ia revezando tudo. Porque, cara, não parava de chover. Foram 6 dias de chuva. Era engraçado porque no salão tinha uns pontos com goteira, aí tinha uns baldes assim no salão. E a gente fazia muita atividade de salão, teatro, música e... Nossa, até correr dentro do salão a gente correu. Se virava bastante. E foi engraçado nesse acampamento porque ninguém aguentava mais ficar confinado. Ninguém aguentava mais. E aí no 6º dia, o cara que estava responsável pelo acampamento falou assim, galera, vamos liberar essa molecada pra brincar na água. Porque imagina só, 5 dias... Roupa tudo seca, tudo limpa. Não teve atividade de correr na grama, não teve atividade de sujar. E aí, o cara foi gênio. Falou assim, libera essa galera aí.
cara, a imagem que não me sai da cabeça. Todo mundo descendo a escada, assim, era meio barranco, assim, meio descida. Sim, sim. Meu, a galera descia, assim, dava aqueles carrinhos naquelas poças d'água, assim. Aí tinha uma lona, fez esquibu. Meu, foi sensacional. Foi acho que umas 2 horas de chuva. E não parava de chover. E aí no 7º dia fez sol. Abriu e fez sol, no dia de ir embora. Então eu tenho essa memória aí de que nesse acampamento foi onde eu falei, caramba, meu, que coisa legal que é isso. Devido ao confinamento, devido à proximidade que teve. E desde então eu fui tentando me inserir, tentando ficar cada vez mais dentro assim, do contexto, fazer amizade com os caras que eram responsáveis pelos acampamentos. E aí muitos já contavam comigo lá. Quando eu virei monitor, eles faziam a programação, eles tinham uma cota de monitores, mas eles já contavam comigo lá como eu já dando um suporte, entendeu? Entendi. Aí eu trabalhava nas cabanas, tal, ajudava na programação. E aí eu fui crescendo, fui ficando mais velho e fui tendo outros cargos também. Isso é... Essa história que você contou, muito bacana, né? De chuva, né? Criança confinada. As crianças querem brincar. E, assim, não importa se é na chuva, não importa. A criança quer se divertir. E essa sacada que tiveram, deixa brincar. Lá no DME a gente faz muito isso também. A gente percebe e vê que, a criança não vai entrar na piscina, ela se molha. Vai fazer um esquibunda, se molha. Então, custa. É o bom senso também. Sim. Claro, ninguém quer que as crianças fiquem doentes, algo do tipo. E ali era o brincar, como se fosse brincar na rua, sabe? Brincar com os amigos no prédio, a mesma coisa. E foi bacana, uma sacada boa. É que assim, a gente tá falando de 98, né? 98. Eram outros tempos. Sim. Às vezes você fazer uma loucura dessa hoje em dia já cria um certo, né, mimimi, né? Como é a moda. Eu não digo nem loucura, Alt. Isso daí é a gente aproveitar a natureza. Sim. Entendeu? De uma forma bem simples, sabe? De você sentir a água da natureza, aquela energia leve do nosso corpo. A criança precisa pôr o pé no chão, precisa brincar na terra. Então, é isso que está faltando nesse momento, né? E os acampamentos, eles proporcionam isso. E eu tô te entendendo a questão da restrição de isso não pode, isso não deve. É porque tem pais e pais, né? Sim. Tem pais que são liberais assim nessa questão e tem pais que são muito cautelosos. Exatamente. Né? Da questão da bolha, assim, e tal. Mas o acampamento, ele quebra paradigmas. Quebra várias. Em todos os sentidos. Várias. Alt, e você tem mais alguma história, assim, que eu quero que você depois conte várias, mas além dessa que ficou marcante, tem algo que ficou marcante pra você que fala, putz, acampamento realmente vale a pena? Tem assim, Danilo, eu fui criado com 2 irmãs, eu sou filho único de homem. Então na minha casa, minhas irmãs sempre fizeram as coisas. Eu sempre fui o cara que era o protegido, né? Então eu mal arrumava a minha cama. E depois que eu comecei a fazer os acampamentos, principalmente quando eu virei monitor, né? Que eu tinha que estar à frente disso, aí eu mudei. E eu comecei a me preocupar com esse tipo de coisa, fazer as coisas no horário, me alimentar melhor, também melhor a higiene pessoal e tomar conta dos objetos. E aí vem aquele monte de valor que a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo os acampamentos. A gente vai criando essas habilidades, né? Sim. Mas eu acho que foi isso. De mais marcante para mim foi ter essa virada de chave aí na questão de responsabilidade. Legal. Alt, trazendo agora para suas realizações profissionais, falar um pouquinho até da sua trajetória, né? O que mais te realiza na sua trajetória de hoje, profissionalmente? Bom, Danilo, é assim, eu hoje, graças a Deus, eu trabalho no lugar onde eu gostaria de trabalhar. Certo. Hoje eu tenho o grande mérito, assim, de ter chegado, de ter feito a faculdade e tal. Não foi fácil, a gente passa por um monte de dificuldade, assim, financeira e supera a questão de distâncias, às vezes de trabalho e tal.
mas graças a Deus eu cheguei e hoje eu estou trabalhando onde eu gostaria. Antes de eu entrar na onde eu estou hoje, que é na CM, eu trabalhei no SESI por um bom tempo, tive bastante, assim, vivências, assim, de vários eventos empresariais, super férias e campeonatos. Mas hoje a gente consegue fazer tudo isso trabalhando no mesmo lugar. Legal. Antes de eu entrar na área, eu trabalhava na Brastemp. Eu trabalhava numa montadora de fogão. Tá. E era legal também, porque você tinha aquela questão de cumprir horário, meta para você poder montar, era a montagem, né? Você tinha que montar produto. Você era montador, né? Era montador. Então você tinha aquela meta de estar ali e dar conta do trabalho e tal, não pode parar a linha. E lá dentro também teve um crescimento, assim, você começa na submontagem, aí você vai para montagem, aí você vira um volante, do volante você vira um líder, e aí do líder você vai de repente para um escritório, desenvolve outro cargo. Eu fui passando por isso até quando houve uma transferência da empresa. A empresa mudou para Rio Claro e eu fui trabalhar e morar lá. Eu não morei em Rio Claro, mas eu trabalhava, que a empresa era lá. E eu morava em Araras. Nossa. E eu morei 1 ano lá em Araras, morei sozinho. Foi a primeira vez que eu fiquei longe da minha família, né? E eu tive essa realização de morar sozinho, tomar conta das minhas coisas, tomar conta do meu dinheiro, tomar conta dos meus horários e tal. E isso amadurece muito. Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente olha para trás e a gente vê, caramba, eu consegui dar conta disso, né? Então, teve essa importância aí. Agora, estar onde eu estou também é uma realização muito importante, porque foi por influência de pessoas também. Legal. O Alt, assim, nesse momento, tem algum projeto ou algum momento da sua carreira que você olha, ou alguma coisa que você olha com bons olhos, com orgulho? Tem, você com tá certeza. Pensando, planteando, se puder. É assim, falar. Danilo, eu tenho sim vontade de fazer muita coisa na área, pra mim, né? Coisa minha, projetos meus que estão Engavetados? guardados, não vou dizer engavetados. Adormecidos. Que tá lá pra ser colocado em prática um dia. Mas eu tenho orgulho de um dia ter entrado num negócio, né? De ter aberto uma loja. Na época a gente estava fazendo a pós-graduação juntos. E eu tive a coragem de pegar um dinheiro que eu tinha guardado. Eu não tinha comprado apartamento ainda. E meti as caras e fui fazer. Nos primeiros 6 meses, cara, sucesso. Deu tudo certo e tal. Mas no meio do percurso, tudo precisa de foco. Se você tiver foco, as coisas tendem a dar certo. A partir do momento que você não tem foco, aí não adianta. Aí começa a dedringolar. Foi o que aconteceu. Eu passei num concurso do SESI na época e eu dividi a atenção com esse trabalho. Então, foi dando atenção para esse trabalho no SESI, que eu rodava algumas empresas de Guarulhos para dar aula de ginástica laboral. Tudo em troca da grana, né? Sim. E depois eu voltava, ficava um tempo lá na loja e depois eu ia trabalhar à tarde de novo. O tempo que eu ficava lá não era suficiente para poder perceber o que precisava melhorar e tal. Você acaba entrando numa corrida de rato, né? Certo. E aí, antes da pandemia, eu tive que fechar a loja, porque não estava dando retorno mais, não estava conseguindo pagar as contas. Quebrou, né? E aí eu me dediquei só na minha área, só na educação física. Só no CLT, mas eu tenho essa vontade de fazer coisas minhas, sim. Quem Legal. sabe um dia. Você já faz, né, Alt? A gente tem um projeto aí do Fala Peito de Aço, que é justamente para iniciar alguma coisa nesse sentido, sim. Mas é muito novo ainda, não tem nada assim concreto e tal, mas a gente já está mirando já. Eu tenho certeza que está ajudando muita gente, de verdade. E hoje você também atua em colégio, né, Alt? Também, né? Além de você ter um trabalho... nós da área de educação física trabalhamos
Então, a questão de colégio, Danilo, eu desde quando eu terminei a faculdade, eu pensava que eu ia trabalhar com futebol. Minha ideia era trabalhar com futebol. Mas acho que o que menos trabalhei até hoje foi futebol. É muito fechado, né, Alt? Mas o meu caminho... A gente pensar em clube, né? Mas o meu caminho foi me levando para outros lados mesmo. Né? E eu, cara, eu não pipoco. O que aparece para mim eu faço. E eu aprendi que na vida é uma questão de contatos, relacionamentos e oportunidades. E eu fui seguindo isso. E aí hoje, trabalhando no colégio, que eu estou trabalhando lá no Amorim França, né? Sim, um abraço para todo mundo do Amorim França. Para a Simone, pro Adriano lá, eles que são os donos. Sim. São grandes parceiros do acampamento DME, inclusive eles vão estar na temporada de julho conosco lá no acampamento. É isso aí. E hoje eu trabalho lá com eles e hoje eu vejo que eu poderia ter trabalhado antes com escola, porque é muito legal. Gostoso. Eu tenho aula com o Fundamental 1, o 2 e o Médio. São completamente diferentes as 3 faixas etárias. Mas o fato de eu ter trabalhado com acampamento, eu tenho essa habilidade, né? Essa habilidade de conseguir trabalhar com essas faixas etárias. Cara, e é muito legal, é muito interessante, assim. A criançada te ensina muito. Essa geração de hoje em dia, ela ensina muito pra gente, entendeu? Eles são muito rápidos, eles são muito inteligentes. Eu vou falar de hoje. Hoje eu tô conversando com os meninos. Hoje a minha aula foi de basquete. E conversando lá no intervalo da aula, conversando sobre jogos. E eu entrei na conversa. Vocês estão falando de que jogo? Nós estamos falando de Fortnite. Aí cada um com seu perfil lá, tal, jogando online, não sei o quê. E então eles têm muita coisa para ensinar pra gente. Sim. Porque imagine a gente na nossa época, Super Nintendo, jogar online com um cara que tá lá no Ceará. Não tinha. Nunca imaginei. E hoje os caras jogam. E é muito legal isso, entendeu? E às vezes a gente não tem tempo. Né? A gente não tem tempo para fazer isso, porque a gente tá com o foco em outras coisas. É verdade. Mas a molecada tá aí, a molecada faz isso todo dia. E basta também a gente se permitir, né, Alt? A gente tem que se permitir, né? E assim, Alt, você falou de um pouquinho da sua história, né, da sua trajetória profissional que você está falando. A gente sabe que o acampamento, ele é muito importante e significa muito na nossa vida. E para você, assim, o que te ajudou a participar de acampamento para ser o diferencial que você tem hoje? Que você falou, até o fato de eu trabalhar com 3 públicos diferentes dentro de um colégio, isso tem a ver muito com o acampamento. Então eu queria saber um pouquinho mais isso. Tipo, o que te permitiu? Danilo, eu vou... Você ser um cara que vivenciou acampamento desde de criança, Sim. né? Então, me ajudou muito na questão profissional, que eu citei aqui que eu trabalhei na Brastemp. Na Brastemp, eu tinha... Lá era muito claro essa questão de hierarquia. Quando você é peão, sim, aí você tem você é montador 0. Aí tem o montador 1, o 2, o 3. Assim, aí tem o líder, tem o volante, tem o líder, tem o encarregado e tem o gerente. Pra gente, num trabalho assim, é muito claro. Você foi militar, sim, né? Então você tinha lá também a hierarquia que era bem clara. Do acampamento, a gente tem um mínimo de hierarquia, que é o acampante, o aspirante, o monitor, o diretor, o dono, os tal, coordenadores, né? Exato. Então, o fato de eu ter tido a experiência do acampamento me ajudou nessa questão de hierarquia. Mas vem outras coisas, vem a comunicação, quando a gente aprende a se comunicar, fazer amizade, tolerar, porque assim, você tem suas ideias, né? E as pessoas também têm as ideias delas. Num trabalho que a gente faz no acampamento, num jogo, numa atividade, também tem isso. Você tem um grupo, o grupo tem ideias e tal, você dá ideia, mas também você tem que aceitar as ideias. Exatamente. Então ajuda muito nisso. Exatamente. Fantástico. Alt, falando um pouquinho de Porto Seguro, sabe? Porto Seguro do Alt. Quando vem na sua cabeça assim, aquela frase Porto Seguro, o que meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe sempre foram meus portos seguros. Sempre me ajudaram nos momentos em que eu mais precisei.
O meu pai é um pouco mais carrancudo, mais, né, mais É o que jeitão eu ia dele. até te perguntar isso, né? Quais são as pessoas, É, os lugares que você se sente como seu porto seguro, entendeu? é. Cada pessoa tem o Mas o seu. meu pai, ele, com esse jeito dele, assim, ele tem a segurança dele, né? Ele passa a segurança. Ele é curto e grosso, mas ele passa a segurança. E minha mãe é muito inteligente, muito sábia. Minha mãe estudou até a 4ª série, pra você ter uma ideia. Mas ela me ensina muito até hoje. Minha mãe ela é muito sábia, assim, sabe? Ela tem uma experiência de vida muito, mas muito grande. E então sempre me ajudou. Quando você tá perdido, que você tá em dúvida em alguma coisa que você vai fazer, se eu perguntasse pra ela ou pergunto pra ela, ela sempre me dá uma luz. Ela Sim. sempre me ajuda muito. Entendeu? Então são eles dois. Que massa, Alt. É bom ouvir isso. E assim, Alt, aí trazendo até um pouquinho para acampamento também, que a gente vive isso, né? Você vive também isso. O que você acha? O acampamento para você, ele é um refúgio ou ele é um porto seguro? Ó, Danilo, eu vou falar pra você. Hoje, eu posso te responder tranquilamente que é os dois. Que é os dois. Porque o acampamento, ele também é negócio. Que ele é um motor de transformação, né, Alt? Exato. Mas eu vou além na resposta. Porque se eu fosse Um pai. não. Se eu fosse um deputado Legal. e eu tivesse uma grande representação e eu pudesse oferecer para todos os jovens do Brasil a oportunidade, pelo menos uma oportunidade de participar de um acampamento de 7 dias, tá? 7 dias de acampamento seria muito importante para a nossa sociedade, porque a nossa sociedade ela tem muita gente perdida, muitos filhos sem referência de pai, de mãe, às vezes até de avó, entendeu? E se pudesse ter a vivência de um acampamento e aprender tudo que a gente aprendeu, esses valores que eu falei aqui, tem mais. Amizade, respeito, companheirismo. Forma cidadão, né, Alt? Exato. Tem um monte de sentimentos que você trabalha dentro da frustração, alegria, ansiedade, sabe? Sabe os sentimentos assim que todos os jovens têm aflorido quando está na adolescência? Sim. Um acampamento oferece. Então, se todos os jovens tivessem a oportunidade de participar de um acampamento, pelo menos, a gente teria uma sociedade bem melhor que a gente tem, sabe? Então eu vejo que o acampamento, por ter isso, ele se tornou um negócio forte, além de você também solucionar o problema de um monte de pai que tem aí, que às vezes não tem onde deixar o filho. E eu acho que você ter um acampamento da sua confiança é importante por causa disso. Você já programa as férias, ó, em julho, tal dia, meu filho, não tenho preocupação, meu filho vai ficar lá no acampamento do Danilo, vai ficar lá uma semana. Então eu já posso ficar tranquilo, posso trabalhar sossegado que vai estar lá, né? Então essa eu acho que é uma das importâncias aí do acampamento. E dos acampamentos, porque a gente tem exemplos de vários acampamentos que oferecem várias estruturas. Uhum. Não, e é bem isso mesmo, Alt. Eu não vou ficar aqui levantando a bandeira só do meu acampamento. Pelo contrário, o DMCast ele está aberto para todo mundo, todos os proprietários de acampamento, as grandes referências de acampamento, são super convidados a vir aqui para levantar cada vez mais o movimento, como o Alt falou, da importância das crianças, do jovem participar de um acampamento. Que só quem vivenciou e vivencia sabe a transformação que um acampamento faz na vida de qualquer pessoa. Alt, falar de acolhimento. O que para você, nos seus momentos difíceis, pessoal, tá? O que te acolhe? O que te ajuda? Ouvir música, praticar esporte, pescar, conversar com pessoas que eu gosto, passear. Tudo isso me ajuda. Tudo isso eu busco fazer nos momentos assim de mais estresse, de mais carência, assim. Nossa, eu procuro fazer isso. Tá perto das pessoas que eu gosto ou fazer alguma coisa que eu gosto. Que legal. Eu tive você foi falando agora, tudo isso que você gosta de fazer é gozado.
Na maioria dos acampamentos tem tudo isso, né? Pois é. Tá pescando, ouvindo música, que a gente próprio produz, né? No violãozinho ali, cantar, fazer atividade física. Eu gosto de tocar violão também. Eu sei. E o que eu mais gosto de fazer quando eu toco violão... Eu gostaria que você estivesse tocando aqui. Pois é, quem sabe um dia. O que eu mais gosto de fazer é que às vezes eu ouço uma música nova e aí eu consigo buscar o som do violão, né? Aí eu vou na melodia e falo assim, eu tenho que tirar essa música. Aí, o primeiro tempo livre que eu tenho, eu tiro o violão lá da capa, aí eu vou dedilhando, vou buscando, até eu tirar a música. E aí quando eu vejo, eu já tô tocando a música. Porque eu aprendi a tocar violão assim. No ouvido. Com revistinha, aprendendo as notas, né? Quando eu vinha que uma nota era muito difícil, eu tentava achar outra que era próxima daquela, né? E eu fui aprendendo assim. Hoje eu tô meio enferrujado, assim, mas quando eu paro pra tocar, aí eu vou sempre naquelas músicas que eu fui aprendendo, assim, e tal, Show. Alt, agora vamos falar um pouquinho sobre sua meta de vida e maior sonho. O que é uma meta pessoal pra você hoje? Que te guia? O meu foco, eu quero chegar, pumba, ali. Bom, Danilo, é assim, a gente sonha em ter boa qualidade de vida, né? E tá bem financeiramente. Tá? Eu busco muito isso. Tá. Só que a gente sonha em conhecer os lugares e tal. Eu tenho um sonho, cara, comigo, que eu... Só, vou até te cortar um pouquinho, por que a gente tá falando de sonhos. Tá. São coisas que a gente trabalha muito dentro de acampamento também. Sim. Então, pode dar continuidade. É assim, eu tenho um sonho de sair daqui de São Paulo, sair daqui da minha casa e ir pelo litoral do Brasil de carro para conhecer, ir parando e conhecendo, e parando e conhecendo, e comendo comida diferente, conhecendo pessoas e vendo culturas diferentes. Mas eu penso em fazer a ida por fora, pelo litoral, e a volta por dentro, pelo interior. Eu tenho esse sonho. Top. E assim, não sei quanto tempo isso vai durar para eu realizar, ou se eu vou realizar, mas eu tenho esse sonho. Inclusive, esses dias estava tendo uma exposição ali na Denigres, ali da Marginal, Sei. de motorhome. Puta, top e aí, demais. cara, eu fui. Porque eu passo na frente, né? Quando eu faço a troca de um trabalho pro outro, eu passo na frente. Falei, hoje eu vou passar lá. Passei. Se você entrar no motorhome, cara... Realmente você quer morar dentro. Cara, é demais, é demais. Aí eu fui ali e tal, olhando, você meio sem jeito, porque, cara, você não tem 1 milhão pra pagar no bagulho. Mas você vai, você olha tudo, aí você mexe, os caras deixam você mexer, você fuçar, e você deita na cama assim e tal, você vê, você gira o fogão e não sei o que e tal. E o sonho vai só aumentando, né? Só aumentando. Seria o sonho perfeito no motorhome, mas, que seja num Fusca. Se der pra eu fazer num Fusca, eu vou fazer num Fusca. Realizar esse sonho num Fusca. Show. Alt, e um outro sonho que pra você parece ser grande demais, além esse sonho é grande, que você falou agora, que é grande demais, que você ainda quer realizar? Danilo, eu tenho um sonho de viajar com meu filho. Meu filho tem 8 anos ainda. Um abraço, Dudu. O Dudu tá com 8 anos. Então eu tenho um sonho de, quando ele tiver maior, aí a gente fazer uma viagem juntos. Pai e filho. Pai e filho. A gente vai pra algum lugar aí de consenso dos dois, mas que a gente aproveite os dois. Entendeu? Eu tenho esse sonho. Alt, vou te falar uma coisa que... faça isso, cara. Eu fiz isso com meu pai. Meu pai já estava com 60 e poucos anos, pós a operação dele do coração. A gente foi... Um abraço, seu Érico. Isso aí. Show de bola. Você é demais. Você é tiozão. Você mora aqui no meu coração. Ele gosta muito de você. Então eu fiz isso com meu pai. Toda a resenha ele fala até hoje. Nossa, a primeira viagem que eu fiz, só eu e meu filho, a gente foi para tal lugar, que a gente foi para Florianópolis. Cara, até hoje ele fala dessa viagem. A gente já fez diversas outras viagens, graças a Deus.
mas ele sempre toca nesse assunto. Então faz que vai ficar marcante para você e pro seu filho, pode ter certeza, cara. Eu falo com o coração aberto. E falando ainda em sonho, Alt, a gente sabe que a gente cria vários sonhos, né? E esses sonhos vão se mudando ao longo dos anos. Algum sonho seu já foi mudando? Ou sonhava... Um exemplo que você deu, sonhava em ser jogador de futebol. É que assim, Danilo, foi mudando. Né? A vida às vezes vai pregando algumas peças em você que você você vai entendendo depois, né? Então eu sonhava em morar em São Paulo. Meu sonho era morar em São Paulo. Tá. Entendeu? Perto do trabalho, em São Paulo. Eu vim a realizar isso depois, por destino e tal. E eu voltei, tô morando em Guarulhos de novo e tal, mas sabe assim, eu ainda sonho em morar em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade que tem tudo, cara. Você tá perto de tudo, qualquer coisa que acontece em São Paulo você já fica sabendo e tal. Você tá perto das pessoas, do trabalho, dos amigos, da família, tudo está em São Paulo, você tá perto de tudo. Entendeu? Então eu tenho esse sonho de morar em São Paulo, em algum bairro que seja perto. Sim. Não tô falando de bairros longe. Tô falando de bairros que sejam próximos, que estejam próximos do da centro. Região central. Entendi. Alt, e pode ser realizado esse sonho. Eu vou trabalhar para isso. É isso aí. Se você não trabalhar para isso, você nunca vai realizar. Algum legado, alguma coisa que você gostaria de deixar assim, pro seu filho, para alguém? Cara, eu quero deixar meu filho bem. Tá. Essa é a minha vontade, assim. De deixar ele bem, pelo menos estruturado. E eu também estou trabalhando para isso. Eu tenho um filho só, eu poderia ter tido mais, ou poderia não ter tido nenhum, mas já que eu tive o Dudu, já que o Dudu tá aqui no mundo, eu preciso deixar ele bem. Essa é meu desafio, meu sonho, e é para isso que eu trabalho todos os dias. Minha grande motivação de todos os dias é essa. Que legal. Eu sei que você é um grande pai, você é uma pessoa batalhadora. Eu sei o quanto você faz pelo seu filho, e depois que você passa a ser pai, tudo passa a ser prioridade o filho. Sim. E eu ainda não sou pai, mas eu vejo você como uma grande inspiração para mim, e você mostrou isso para várias pessoas também, né? Sim. Então, tô te parabenizando, viu, Alt? Valeu, obrigado. Alt, falar agora um pouquinho sobre visão geral de carreira, tá? Você fica bem à vontade para responder, enfim. Hoje, Alt, como que você se conecta com todas as experiências que você teve ao longo da sua carreira? Tipo, que nem você falou, eu trabalhei na Brastemp, mas eu queria que você conectasse alguma coisa referente também a acampamento, tá? Então, eu queria saber de você. Danilo, o acampamento, ele tá sempre presente em tudo que a gente faz, em tudo que eu faço. Que tipo, se eu não tivesse vivenciado isso no acampamento, tenho certeza que eu não conseguiria tá aqui onde eu tô, Sim. ter passado por onde eu passei, por essa situação, falar em público. Exato, entendeu? exato. E assim, hoje eu tô num momento da minha vida, assim, que tudo que eu já fiz tá servindo para eu tomar as minhas próximas decisões. Legal. Entendeu? Eu tô passando por um momento de muitas reflexões para poder, nas próximas decisões aí que eu for tomar, eu ser mais assertivo. E uma coisa que eu prometi para mim mesmo quando eu fechei a minha loja que não deu certo, foi que o meu próximo investimento de carreira que eu fosse trabalhar para mim, que seja na minha área, tá? Então, muito bom. É uma decisão que eu tomei baseado nas reflexões de experiências anteriores, entendeu? Assim, eu tô nesse momento aí de reflexão, de me preparar, de guardar um dinheiro e tal, para poder, quando eu tomar essa decisão aí, ser mais assertivo. Legal, Alt. E assim, Alt, que tipo de experiência que ainda te instiga ainda, sabe? A tá focado, aquele algo profissional. Puta, eu quero... Isso daqui ainda me instiga, eu amo o que eu faço. Então, Danilo, é assim, eu gostaria de ter a oportunidade, de um dia eu organizar um acampamento. Eu não estou falando de eu ser dono de um acampamento,
porque, sei lá, eu competência você tem, ó. mas eu não sei como que eu nunca parei pra pensar nisso. Mas eu gostaria de um dia pegar e organizar. Entendi. Só que eu não tenho vontade de fazer só de criança. Eu tenho vontade de fazer um familiar. Nossa. Entendeu? É uma vontade que eu tenho, sei lá, não é um sonho, mas é uma vontade que eu tenho. Desejo, né? E quem sabe um dia eu consiga. E você tem total potencial, né? É uma coisa que depende não só de organização, né? Pessoas. Eu preciso de um espaço que seja adequado, precisa de um público que seja direcionado também, né? Não sei, de repente você, tô fazendo para a empresa tal, ou tô fazendo para o condomínio tal, tô fazendo para a comunidade da igreja tal, entendeu? Então, depende de muita coisa, né? Não é assim, pegar e falar assim, tá lá, acampamento do Alt que vai ser para... Não funciona. Tem que ser algo que seja direcionado, né? Pensado, planejado, tudo isso. Mas isso entra dentro do seu sonho também, Alt. Não deixa de entrar. Por que não, né? E isso é legal. E hoje, assim, Alt... Eu coloco como um desafio. Como um desafio, cara. Desafio. E você é um cara monstro pra isso. Fera, mano. Eu sou seu fã, mano. Você sabe disso e eu quero mais que você realize. E tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, seu momento. E eu tenho certeza que se você focar no que você quer, e não depende só de você, entendeu? Depende de quem tá ao seu redor. Depende de várias coisas, né? Digo por experiência própria, né, Alt? E assim, Alt, falando finalizando aqui o lance de carreira, hoje, você acha que você já realizou tudo dentro da sua carreira? Ou não, você tem muito a ensinar, muito a aprender? Eu queria que você todo dia eu aprendo, todo dia eu aprendo. Um pouquinho. Todo dia eu aprendo, a gente ensina também, mas todo dia eu aprendo. E, cara, eu gostaria de ter tido mais oportunidades, eu gostaria de ter tido mais experiências, mas eu vejo muito assim pelo lado das pessoas que estão na minha frente, entendeu? Eu respeito muito isso. Se a pessoa foi escolhida na minha frente, foi porque é competência dela e tá tudo certo. Quem sabe chega na minha vez, né? Sim. Mas eu tenho muita coisa que eu gostaria de fazer, sim. Mas na minha vida nunca as coisas foram fáceis. Sempre eu tive que superar muita coisa, eu tive que ter paciência. Condições financeiras me prejudicaram muito. Mas a gente vai levando, a gente vai tendo ali a paciência que tem que ter e tal, e espera acontecer. Mas, Danilo, uma coisa que a gente conversava muito na pós, né? Eu acho que a gente deu muita sorte porque a gente pegou uma turma legal e que a gente pegou um momento ainda de pós-graduação presencial. Presencial, bom pra caramba. Era muito legal. E só professor top. Cada final de semana era uma imersão que a gente ficava das 8 às 6. Sábado, das 8 às 6, domingo. Cara, isso quando o professor ainda não... E tinha professores que esticavam. Também tinha os professores que davam umas migué, mas também davam pra gente aproveitar muito. E a gente conversava muito sobre isso. Cara, a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar pra gente primeiro, que se as oportunidades aparecerem, a gente tá preparado, né? Então a gente conversava muito sobre isso e desde então a gente foi fazendo isso. Tanto é que eu lembro que na época da pós eu te incentivei muito a entrar. Você falou, Alt, como que é assim? Danilo, mano, vem. Não pensa duas vezes, vem, aproveita que tem aí, não sei... Tem vaga ainda. Um pessoal que tá entrando, novo e tal, entra aí, depois você corre atrás, eu te ajudo. E aí, tempos depois, né, no auge da pandemia, você me incentivou a entrar na mentoria, que foi a mentoria do PANA que nós entramos e que até hoje a gente tá, que a gente faz as coisas, tudo. Um ajudando o outro, um incentivando o outro a estudar e tal. Então, assim, desde então, eu sempre fiz alguma coisa para eu estar atualizado, né? Atualizado no mercado, exatamente. E quando aparecer alguma oportunidade, a gente tem que estar preparado e pronto também. Isso é fantástico, Alt. Eu acho que assim, a questão de carreira você foi bem claro aí,
fica o recado para todo mundo, para a gente poder sempre acreditar nos nossos sonhos, sempre se atualizar, sempre estar envolvido aí com o mercado estudantil também. E também, né, Alt, quantas pessoas você não formou na sua carreira? Que você transformou dentro de acampamento e fora de acampamento também. Que você passou a ser espelho, entendeu? Que a gente foi espelho, alguém foi espelho pra gente, né? E você falou isso muito bem. E assim, Danilo, eu fico assim muito feliz quando alguém chega em mim e fala assim: ô professor, tal, caramba, eu lembro daquela época lá, assim, que a gente fez isso, pô, você falou isso, tal. Cara, isso é muito gratificante pra gente. No presente, assim, quando algum pai vem falar comigo, né, do filho, meu filho não fazia isso, meu filho agora faz isso, tal, cara, isso deixa a gente muito feliz. Muito orgulhoso, deixa a gente muito orgulhoso e dá um gás, sabe, assim, dá um gás, assim, pra gente continuar fazendo no dia a dia. A mesma coisa é meu filho também, cara, ele vem com algumas coisas assim, cada dia é uma novidade, sabe, e aí também a mesma coisa, caramba, o moleque, ele prestou atenção nisso, eu nem falei, sabe, assim, pra tanto, mas ele prestou atenção e ele... Na sua fala. Então, é muito legal isso daí. Que massa, Alt. Bom, a gente está chegando nos nossos momentos finais já, mas ainda tem algumas perguntinhas, Alt. E até trazendo um pouquinho até para acampamento, eu queria saber de uma lembrança e uma lição, assim, que você teve de acampamento. Caramba, Danilo, foram tantos acampamentos que eu fiz. E fora assim, cara, você tem várias. Queria saber. Bom, eu vou citar uma experiência. Não esquece que é uma lição que você teve ali, que você falou, putz, eu tomei uma lição agora. Mas é uma lição assim, não, mas a gente eu vou toma falar... muita lição das crianças ali, né? Não, mas eu vou falar como pessoal e como personalidade, assim. É isso, pode ir. Porque, Danilo, eu aprendi muita coisa na prática, na dor. Muita coisa da minha vida assim, eu aprendi na prática e na dor. O que a gente aprende na faculdade, na pós, com os amigos e tal, a gente leva como base, mas as situações que acontecem no seu acampamento com você não são as mesmas que acontecem comigo nos que eu vou, entendeu? Sim. E aconteceu de uma temporada que eu fui coordenar lá no acampamento MM do Marsola lá. Sim, grande abraço também. Abraço, Marsola. E fica o convite aqui também para ele vir aqui. Legal. E aí eu lembro que eu tinha ficado responsável pela programação, né? Fui coordenar a temporada, tudo. Tinha a equipe. E durante a programação, é muito dinâmico no acampamento. Acontece de você mudar atividade, mudar horário de umas coisas e outras, você vai montando. Porque a programação que você monta é uma base para você fazer lá. É um projeto, entendeu? Quando esse projeto cai na prática, não acontece do jeito que você colocou no papel. Ele vai acontecendo coisas dinâmicas. Mas o que acontece é que você tem as suas convicções. E tem um lado da teimosia. Eu sou um pouco teimoso. Só que tem um lado da convicção, que você planeja, você imagina e você está convicto de que vai dar certo. E aí você, na hora de colocar em prática, entra a tese. Você fala assim, não, pessoal, vamos fazer assim que vai dar certo. Pode ir na minha, vai dar certo. E o que eu aprendi é que às vezes, nem sempre, cara, nem sempre. Ó, veja bem, não entenda como teimosia. Tô falando como convicção. Às vezes que deu errado, foram as vezes que eu mudei a minha convicção. Entendeu? Entendi. Não tô menosprezando ninguém, não tô menosprezando a opinião de ninguém e tal. É isso. Mas isso é experiência, Alt. Experiência. Da mesma forma, vem você deixar acontecer, que é para mostrar, tanto para mim, quanto para o todo, o que pode dar certo e o que não pode dar certo. Entendeu? Eu acho que a vida é assim, né? Você ser flexível. Eu acho que você ser flexível.
Mas sempre tem que ter o teimoso, que nem você falou. Sempre tem que ter um teimoso na equipe, que é o que faz você pensar fora da caixa. Fala, meu, se a pessoa tá falando é porque alguma coisa ela sabe e tem ali guardado que talvez eu não tô enxergando, que eu tô com uma venda nos olhos. E não tô conseguindo, por fazer isso tantas vezes, e alguém ali te dá um direcionamento que é o próprio teimoso mesmo, que fala, pô, pra te deixar em alerta. O porquê que você tá questionando? Alguma coisa tem. Então isso não é um defeito, não. Isso eu vejo como uma grande qualidade para acampamento. De repente, trabalhar melhor isso, né? Também é experiência e tal. Alt, e uma lembrança inesquecível que você teve dentro do acampamento? E da sua vida pessoal? Cara, eu fui num acampamento. Eu fui num acampamento no Rio de Janeiro, certo. Da CM, certo. Na Serra das Araras. Já tive o prazer de conhecer. Cara, um lugar muito legal, assim, na Serra. Foi de inverno, pena que não foi de verão, porque os caras tinham uma piscina natural lá. E gelada. Mas o lugar, assim, cara, rústico também. Lindo legal, demais. Lindo. As manhãs, assim, Danilo, eram demais as manhãs. Você olhava assim, porque era alto, aí você olhava pra baixo, assim, meu, você não via, você só via serra, encerração, neblina e árvore. Cara, e era alto, era muito alto, era uma serra bem alta. E era um acampamento de jovens, e, cara, foi demais, assim, foi o meu primeiro acampamento de jovens. E foi uma experiência inesquecível, assim, pra mim. As pessoas que foram, da forma que foi, eu ganhei, eu não paguei, eu ganhei, né? E aí eu fui. Ganhou merecido, né? Foi de ônibus, então imagina você ir pro Rio de Janeiro, 6 horas num ônibus, confraternizando, tal, ida e volta. Nossa, foi demais, massa, foi, né? demais. Esse daí foi inesquecível. Que top. Por ter sido o primeiro. E foi assim, a gente foi pro acampamento. Aí teve um dia que a gente saiu do acampamento para passear. E aí nós conhecemos o Velho Maraca. Nós entramos no gramado do Velho Maraca. Uhum. Eu tenho guardada a grama do Velho Maraca. Boa, show de bola. Tenho guardado comigo. É uma lembrança inesquecível para você. E da sua vida pessoal? O nascimento do meu filho, né? O nascimento do meu filho foi o dia mais feliz da minha vida, cara. Que top, velho. Foi o dia mais feliz da minha vida. Tem dia igual. Não tem dia igual. O dia que ele nasceu foi um dia assim que inesquecível. Eu curti cada minuto do nascimento dele e tal, a maternidade, depois a gente ficou hospedado, acho que 3 ou 4 dias, 5 dias, eu acho. No hospital, hospital muito legal, assim, o quarto. Aí eu lembro que eu levava o carrinho, colocava ele lá no quarto lá que eles ficavam separados, aí trazia ele pra mamar, eu levava ele de volta, tal. Meu, isso, cara, foi demais. A maternidade, assim, chegou e com certeza é uma lembrança. É uma lembrança que, cara, foi muito feliz, assim, pra mim. Legal. E parabéns por esse momento aí, Alt. Não, é uma coisa que eu vejo nos seus olhos que ficou marcado. Alt, e assim, eu queria saber uma lição, alguma coisa assim, uma lembrança que você teve numa roda de fogueira. Se puder contar pra gente. Eu tenho uma que eu sempre conto, que é muito marcante pra mim, né? Que eu queria ouvir a sua. Ai, Danilo, cara, eu não consigo lembrar, assim, porque eu tive tantas fogueiras, cara. Tantas legais, assim. Mas eu posso dizer pra você uma que a gente organizou uma forma de acender, que foi Duca. Duca, que a gente fez um efeito especial Duca. Tá. Que foi assim, a gente bolou um cano por baixo da onde o pessoal estava sentado, porque é uma roda, né? Imagina a roda, a fogueira no meio, um cano passando por baixo e a ponta do cano atrás de uma moita, atrás de uma árvore. Então o acendimento da fogueira seria por baixo, com um busca-pé,
ele ia passar por dentro do cano. A gente testou isso várias vezes, né? E o busca-pé fazia um barulho dentro do cano. Fazia... E era muito rápido quando acendia o busca-pé. E aí a fogueira era acesa por baixo, foi acesa por baixo. Ela acendeu. A gente colocou umas coisas no meio e aí gerou um colorido, fogo colorido. Que top, velho. E aí subiu, a gente colocou um pavio no meio da fogueira, sabe aqueles pavios de balão? Sim. E aí acendia chuva de prata, assim. A gente fez tipo um arame, assim. Uma cascata. E aí uma cascata de chuva de prata, assim, ó. E aí, cara, ficou muito iluminado. Parecia luz de LED, assim, dentro da clareira. Foi animal. E a gente fez isso daí. Foi no acampamento da CM, tá? Legal. A gente fez com o som do violão, daquela música da Canção do Fogo. Com 2 violões. Cara, pena que na época não tinha celular pra filmar e deixar registrado. Que top, porque véio. foi animal. Que top, Alt. Não, eu tenho, como eu tava te falando, tem histórias legais de fogueira, de saber de família, que cada criança faz um seu depoimento e tal. Eu tenho, graças a Deus eu consegui compartilhar a fogueira com meu pai, já, né, várias agora, acho que isso daí era um sonho que eu tinha. Já compartilhei com a minha sobrinha, enfim. E já lá a gente já escutou história de, isso daqui eu tô dedicando, que lá no DME a gente escreve uma carta, né, também. Mas a gente já... Eu presenciei histórias. Uma criança fantástica brincando no acampamento normal, se divertindo, mas ninguém sabia a dor que ela tinha por dentro, né? Ela dedicou essa carta pro pai dela, que estava 2 anos... está 2 anos em coma no hospital. E, tipo, uma criança de 9 anos ali, ela... brincando, se divertindo, mas o que ela mais queria era o pai poder andar, o pai poder brincar com ela, se divertir com ela. E ela fala esse depoimento na fogueira. E ela tem certeza que essa chama vai fazer com que o meu pai tenha mais saúde. A criança só queria o básico, só a saúde pro pai. Então isso para mim foi marcante. Então são várias histórias. Sim, essa sim. eu conto não com prazer, assim, mas é uma coisa que me marcou, que a gente tem que valorizar cada momento que a gente está com a nossa família, com os nossos amigos, e se conectar com quem está do nosso lado. Muitas vezes a gente se conecta com quem está do outro lado do mundo, através de celular, não dá atenção para o pai, para a mãe, e o acampamento, principalmente a fogueira, faz isso, né? A gente revê valores. Eu tenho amigos ainda da época de acampamento que eu participei lá atrás. Amigos. Que assim, às vezes a gente fica muito tempo sem se falar e a gente conversa como se tivesse se falado ontem, assim, sabe? E é muito legal, é muito louco isso também. Show. Alt, antes da gente finalizar também, eu queria que você deixasse um recado pra galera desse universo, né? Um recado do tio Alt, do professor Alt, eu acho que do pai Alt. Eu queria que você recado, deixasse. não, a gente falou aqui, sabia que a gente falou aqui? Pra gente se conectar mais com as pessoas, com os amigos, com a família. A gente tá muito refém a isso daqui, né? Ao celular. Eu entendo que é trabalho, a gente faz as coisas muito... eu não ando com cartão mais de banco, é tudo celular, né? Tudo bem, mas, cara, e aí as pessoas? Entendeu? Vou dar um exemplo pra vocês. Esses dias foi aniversário de um brother meu que eu faço questão de ligar. Quando é uma pessoa que eu gosto muito, eu ligo. Eu sei, agradeço todas as ligações também. Cara, eu ligo. Por que não? Ah, mas você é tiozão, você é quadrado. Cara, eu uso isso, a conexão, entendeu? Eu faço questão que o meu amigo saiba que eu gosto dele, que eu lembro dele, que eu desejo felicidades pra ele. Dou um abraço se ele for pessoalmente, ou se não, eu ligo. Não fico mandando no WhatsApp, não fico pondo no grupo e tal, entendeu? Então, acho que o que eu deixo aqui é o que a gente já falou. É se conectar com as pessoas, conversar, dar atenção. Se estiver em família, se estiver almoçando, se estiver jantando,
deixa o celular lá do lado e vamos conversar, vamos saber o que aconteceu no dia, vamos planejar o outro dia e tal. E é isso, é a conexão pessoal. E o acampamento faz muito isso, né, Alt? Porque lá, eu vou falar até pelo DME, o celular não pega. Uhum. Não pega. Então tem o Wi-Fi e tudo. E tem os momentos que o pai entra em contato com os filhos e a gente transmite tudo também que está acontecendo lá no acampamento. Mas aí a gente percebe as crianças na hora das refeições, das atividades, conversando, cara. Coisa que em casa a gente precisa fazer isso com os nossos filhos, né? Precisa fazer isso com a nossa família, se conectar, saber como foi o dia, exatamente do que você falou. Foi um ótimo recado. Alt, eu tenho uma lembrancinha aqui do acampamento DME para você. Tá, espero que você goste. É com muito amor e muito carinho. Opa, aí galera, é um kit. É uma lembrança aí para você do acampamento. E fica aí uma pequena lembrança aí do nosso acampamento. Cara, muito obrigado pelo convite, Essa camiseta foi da nossa última temporada. E atrás está o Diversão, Magia, Encantamento. Aí tem uma pulseirinha, Alt, que tá aí dentro aqui, ó. também. Isso aqui é marketing puro, hein? Boa. Aí, Panda, aprendeu bem aqui. Tem uma pulseirinha, que essas pulseirinhas que eu acabo usando também, aqui tá nos nossos podcasts. Aqui, ela significa muito para todos os acampantes. E isso é o que a gente gosta que as pessoas, muito obrigado. As pessoas usem. Vou usar. Porque a gente tem diversas pulseirinhas. Cada pulseirinha é uma temporada e cada temporada tem uma história marcante, né? Então, quem vem aqui no nosso podcast, a gente também tenta presentear de uma melhor maneira possível. E que fique marcante esse momento. Espero que te encontrar em breve aqui, mais uma vez, com novas histórias e que você venha com um violão. Tá? Porque o Alt toca bem violão, viu, gente? É um cara de pau, um sem vergonha, sabe tocar bem violão. Quero conversar outros assuntos com você também da próxima vez que você vier aqui no nosso DMEcast, que a casa sempre estará aberta para você. E te agradecer, Alt, de verdade. Bom, eu que agradeço. Fera demais. Sucesso sempre. Sabe que eu torço por você, você mora no meu coração. E, cara, continue esse caminho aí que é isso. Tá? Você não faz ideia de quantas pessoas te admiram pelo seu trabalho, pela sua personalidade. Tá? Então, vai na fé. Vai na fé, fé em Deus, que tudo vai dar certo. E obrigado, mais uma vez, obrigado pelo convite. E quando chamar, o tiozinho tá aí. Gratidão. E para você que está em casa, não se esqueça de que nossa temporada de julho é do dia 6 ao dia 11 de julho. Nós estamos com a temporada aberta ainda. Temos poucas vagas, mas sempre cabe mais um no nosso DME. Então, para você, papai e mamãe, não esqueça de inscrever seu filho. Diversão, magia, encantamento, DME é o acampamento. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.